Meu nome é Flávia Nantes e o tema de hoje é o fluxo de atendimento ideal para encantar paciente. Então vamos lá, o que é fluxo de atendimento? A rotina é a padronização do movimento que as pessoas passam pela sua clínica, certo? Aqui, especificamente, nós vamos falar de uma primeira consulta. Nós vamos falar sobre o fluxo de atendimento de um processo de avaliação. Ou seja, como que o paciente ele entra em contato com você ou você entra em contato com ele pela primeira vez, agenda, né? E como que ele tem que sair? Como que tem que ser o fluxo? Por onde que ele tem que passar? O que ele tem que receber? Quais informações tem que dar? Então, nós vamos falar sobre todo esse fluxo, tá? É um assunto aí muito bom. É um assunto que gera muitas curiosidades no sentido de tipo, ai meu Deus, eu não faço isso, será que eu deveria fazer? Nossa, já pensei nisso, mas nunca coloquei em prática. Então, que essa live de hoje sirva para colocar em movimento. Já que a gente está falando de fluxo, fluxo é movimento, então que vocês coloquem em movimento aí na clínica de vocês esses processos de padronização, certo? Então, o que é o fluxo de atendimento? É a rotina, é a padronização do movimento dessas pessoas, ou seja, desde o momento que ela entra em contato com você para gerar um agendamento até o momento que ela vai embora e ela deixa a sua clínica, certo? Independente dela ter fechado o tratamento ou não. Então, eu falei aqui o que é o fluxo de atendimento e eu vou falar agora por que é importante esse processo de padronização. Por que a gente tem que padronizar processos? Então, a gente está falando aqui de processos, certo? Por que é importante ter esse fluxo padronizado? Porque ele vai garantir, né, uma forma de executar sempre do mesmo jeito. E isso tem alguns benefícios que eu vou falar aqui para vocês sobre esses benefícios, certo? Ele garante que você tenha uma repetição de forma trazendo a qualidade, aquele serviço que você imaginou prestar para o seu paciente. Então, quando você repete, e isso é um processo, ou seja, você está padronizando, a secretária ela tem que repetir todas as vezes aquele fluxo e você vai garantir a qualidade conseguindo atender mais pessoas, tá? Então, quando a gente pensa em atender mais, em trazer mais pacientes para dentro da clínica, sem que a qualidade seja perdida, a gente precisa, de fato, criar um processo, criar uma padronização. Porque se você não tiver essa padronização, você não vai conseguir entregar a qualidade que você deseja, certo? Por quê? Porque cada um é tratado de um jeito, cada um tem um processo para seguir, a secretária vai ficar perdida, a secretária não vai saber, ai, doutor, e nesse caso eu faço o quê, e naquele caso eu faço o quê, e aí ela vai ficar te perturbando o tempo todo porque ela não sabe qual que é o processo, ela não sabe qual que é o padrão, e você, cada vez mais sobrecarregado por estar atendendo mais pessoas, vai ficar, né, de saco cheio de ficar respondendo a secretária. Então, esse processo, essa padronização vai ajudar muito no treinamento também da sua equipe, no treinamento da sua secretária. Isso vai gerar uma autonomia para ela poder conduzir esse fluxo de atendimento, certo? Então, ele é importante para garantir essa qualidade, para você economizar tempo, energia e, inclusive, dinheiro. Então, quando a gente está falando sobre você gerir o seu próprio tempo, você gerir a sua própria secretária, você gerir o seu atendimento de forma a encantar o paciente, você tem que pensar numa padronização de atendimento. Porque protocolo nada mais é do que esse fluxo que a gente está fazendo, tá? Então, é importante que cada um tenha o seu protocolo. Isso não deve ser engessado, né? O que eu tenho na minha clínica pode ser muito diferente do que você tem de realidade na sua clínica, tá? Então, assim, não existe um protocolo que eu vou te entregar, por exemplo, que eu vou te falar e você vai seguir exatamente daquele jeito, à risca. Por quê? Porque isso não existe. Cada um tem uma realidade, cada um tem um número de equipe suficiente para atender o paciente dentro daquele fluxo. Cada um tem o seu negócio. Só que é importante você trazer esses conceitos para dentro da sua realidade, para dentro do seu consultório, certo? Então, criar protocolos é padronizar atendimento, certo? Nada mais é do que isso. Então, é uma palavra nova, né, que tem pouco tempo que as pessoas têm falado em protocolo, mas, na verdade, é algo muito antigo. Então, isso é a padronização de atendimento, tá? Para garantir a qualidade e que seu paciente saia de lá com uma boa experiência do seu atendimento, certo? Porque, no intuito, o final de tudo, é a satisfação do cliente, a satisfação do paciente que a gente deseja, beleza? Então, é apresentar a maneira
que melhor você pode entregar para trazer os seus resultados, beleza? Ó, o que é importante você criar dentro do seu consultório junto com a sua secretária ou junto com a sua equipe? É importante você criar uma cultura do processo. O que seria uma cultura? Você explicar quais são as suas visões sobre o consultório, quais são os seus planos para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, o que você deseja com o seu consultório, quais são os valores, ou seja, aquilo que ninguém pode infringir isso daí, porque é um valor é algo que você não abre mão, é algo que é imprescindível ali no seu atendimento, que ninguém pode ferir essas regras suas, senão você está indo de encontro ao seu propósito. É importante deixar isso alinhado, porque a secretária, quando ela te vê numa sinuca de bico ali, ela não sabe o que ela faz, se ela faz isso, ou se ela faz aquilo, ou se ela pensa nisso, ou se ela pensa naquilo, se ela leva até você, se ela não leva até você, ela precisa entender quais são os seus valores, certo? Mediante os seus valores, ela vai ter autonomia suficiente para decidir o que vai fazer em exceções. Por quê? Protocolos são regras, né? A gente está falando de padronização de processos, mas nem todo mundo é todo mundo. Todo mundo não é todo mundo. Sempre tem uma exceção para tratar. E a sua secretária, ela tem que saber qual exceção que ela vai abrir, o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, certo? Então, o fluxo de atendimento, ele não é engessado, ele precisa ter maleabilidade. Quais são os benefícios, então? Eu trouxe aqui, 5, eu listei 5 aqui para trazer para vocês. Então, 5 benefícios de padronizar o seu processo. 1, menos falha, isso é importante. Por quê? Quanto mais você repete, mais treinado você fica, mais treinadas as pessoas ficam e, na verdade, menos erros você vai acontecer, certo? Então, um dos benefícios da padronização de processos é menos falhas. O segundo, aumento da produtividade de todo mundo, tanto sua quanto da sua secretária, dos seus colaboradores, porque cada um sabe exatamente como funciona esse fluxo. Tá todo mundo dentro do mesmo processo, cada um vai fazer o seu, cada um vai contribuir para esse encantamento do paciente, certo? Então isso aumenta a produtividade da equipe, tanto sua, do dentista, que não tem que preocupar com algumas questões operacionais lá do lado de fora do consultório, porque você sabe que aquele processo está sendo seguido, e da sua secretária também, de entender tudo que ela tem que fazer depois do atendimento, certo? Facilidade em treinar colaborador, isso é uma vantagem gigante, por quê? Se eu já tenho o meu fluxo montado, se eu já tenho o meu protocolo montado, é muito mais fácil eu treinar uma pessoa nova mediante essa cultura que eu instalei, do que a pessoa chegar, por exemplo, você treinar e falar assim, como que eu vou treinar ela? Por onde que eu começo? O que eu tenho que falar? O que é importante falar? Quando você já tem esse fluxo, você já tem esse protocolo, você senta com ela ali em questão de 1, 2 horas e já passou para aquela pessoa todo o seu protocolo, como que funciona o fluxo. Aí basta essa pessoa repetir para ela aprender e ser treinada. Beleza? Então, melhora a experiência do paciente de forma gigantesca. Por quê? Porque o paciente, ele sabe que sempre vai acontecer daquele jeito. Então, você não espera por menos. Você sempre está esperando aquilo. E quando você supera a expectativa, é melhor ainda, certo? Então, melhora a experiência do paciente. E, por fim, reduz custos. Por quê? Porque reduz custos, Flávia? Porque a operação é sempre daquele jeito. Você não precisa, faltou tal coisa. Tem que correr ali e comprar de última hora. Não, eu já sei que para minha operação funcionar, ela precisa dessa forma. Calma que eu vou dar exemplo de tudo. A gente vai falar do fluxo aqui, de cada etapa do fluxo, tá? Então, assim, só queria trazer esses pontos para vocês entenderem a importância do protocolo no seu atendimento, tá? Flávia, quais são os protocolos que existem? Inúmeros. Cada um tem uma quantidade. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Fluxo de atendimento. Para pacientes de primeira consulta pode ter um protocolo, tá? Fluxo de pacientes em atendimento, em tratamento, pode ter um novo protocolo. O protocolo, ele pode ter para as ASBs, montar uma mesa clínica, um protocolo de como esteriliza os materiais, isso de forma interna, um protocolo de mensagens, entes que ficaram de pensar em orçamento, e aí você vai fazer script dessas mensagens, qual que é a ordem que vai ser mandado, quando que você vai esperar para enviar tal coisa,
coisa. Então você vai montando, é como se fosse aqueles mapas mentais que você tem uma ideia e você vai abrindo o seu leque e para cada abertura de leque você vai dando uma determinada ação, certo? Pode parecer complexo, mas na hora que você colocar no papel vai ficar fácil. Os 5 benefícios de padronizar os processos: menos falha, aumento da produtividade dos colaboradores e da equipe, facilidade em treinar as pessoas, melhora na experiência do paciente e redução do custo, tá? Essas são os 5 benefícios de padronizar os processos. E por que é importante tudo isso? Porque a gente está visando o quê? A experiência do paciente como um todo. A gente está falando de encantamento. Encantamento leva a uma fidelização, que por sua vez só leva a indicações, a gastar mais com você, com tickets cada vez maiores. Então envolve faturamento de um certo lado, envolve captação de paciente de um outro lado, certo? Então a base começa no seu encantamento, na sua fidelização com aquele paciente. Se você não pensa ou se você não faz fidelização, você está deixando muito dinheiro na mesa. Por quê? A fidelização, ela gera indicação espontânea e não espontânea, ou seja, novos pacientes vindo até você, de forma que você nem imagina que eles estão vindo, ou seja, é aquele trabalho que você não tem que botar dinheiro, é aquele trabalho que você não tem que botar energia para ele acontecer. A indicação não é espontânea, você não está esperando e o paciente chega. E isso é fruto de uma fidelização correta de paciente, certo? E por outro lado, maior captação. Por quê? Maior faturamento, porque o paciente fidelizado, ele volta, né, em você, além de te indicar, e tem a chance de gastar muito mais com a pessoa que ele tem confiança, com a pessoa que ele é fiel. Então tem até um estudo que diz que os seus 20% dos seus pacientes geram 80% da sua renda. Então, olha para você entender uma coisa, apenas 20% gera 80% do seu faturamento. Então, é importante você analisar que quanto mais fidelizados seus pacientes, maior você vai chegar ali no seu valor de renda de faturamento, certo? E, consequentemente, de lucro. Claro, eu entendi a importância, eu entendi os benefícios, eu entendo o que é protocolo, eu sei por que é importante padronizar todo o processo, porque vai aumentar minha qualidade, vai encantar meu paciente, vai ser mais fácil de eu treinar minha secretária, vai economizar tempo, energia, dinheiro, ok. Como que eu começo? Como que eu posso dar meu primeiro? É você sentar e imaginar como que vai ser esse processo. Eu desenhei, tá vendo? Eu desenho um processo, ó. Eu vou puxando seta para tudo quanto é lado. Então, isso daqui você tem que parar um tempo e escrever, e fazer da sua forma, fazer como que você gostaria que fosse no seu atendimento, no seu consultório. Então, você precisa criar esses mapas aí, certo? Então, vou trazer um exemplo aqui de um fluxo ideal, tá? Tem algumas que não vão conseguir executar certo processo? Vão. Tem algumas que poderiam executar mais processos dentro desse fluxo? Vão, cada um com a sua realidade, cada um com o seu público, cada um, enfim, com o número de equipe que você tem. Então, o paciente ligou e ele entrou em contato com você por telefone, por exemplo, ou via WhatsApp, ou por ligação. Então, a secretária atendeu o telefone, certo? O paciente pediu para fazer um agendamento. Eu vi no Instagram do doutor, ou então eu fui indicado. O paciente entra em contato e solicita um agendamento. A secretária, você tem que ter um script ali, né, dela atender sempre sorrindo, dela ser muito educada, falar o nome, telefone, aí é a questão de script, beleza? Mas, vamos lá, ela atendeu. Após ela desligar o telefone com aquele paciente ali, ela desligou o telefone, o que ela deve fazer? Ela já agendou. Ela escolheu ali dentro da sua agenda um horário, ela escolheu o dia e ela ligou o telefone com o paciente. Ela não está mais falando com ele. Ou então ela terminou o agendamento via WhatsApp. O que ela poderia fazer para melhorar a experiência do paciente, o encantamento desse paciente com você? Recebeu uma mensagem logo em seguida. Do segundo fluxo, após o paciente entrar em contato e fazer o agendamento via telefone ou WhatsApp, após esse contato, o secretário enviar uma mensagem dando boas-vindas para esse paciente. Olá, fulano, tudo bem? Fico muito feliz que você tenha entrado em contato conosco, é um prazer imenso te receber aqui no dia tal. Então, só lembrando, o seu agendamento, conforme conversamos há pouco no telefone ou há pouco na mensagem, ficou para o dia tal, hora tal.
Estamos te aguardando. Então, assim, coisa simples, mas que você também tem que montar esse scriptzinho, deixar ali pronto para sua secretária, tá? A gente não falou em otimizar tempo, a gente não falou em treinar melhor a secretária, em padronizar os processos. Então, você faz esse script de boas-vindas para o paciente que acabou de agendar, beleza? Então, é a primeira mensagem que o paciente vai receber, é a mensagem de boas-vindas. Feito isso, foi gerado o agendamento. Ele recebeu a mensagem de boas-vindas, se conectou já com o local. Nossa, que legal, né? Eu acabei de agendar, ela já me manda uma mensagem aqui, me dando boas-vindas, mandando o endereço da clínica, se colocando à disposição e não sei o quê. Chegou o dia do paciente ir para consulta. Então, faz de conta que a consulta é hoje. O que a sua secretária deve mandar também no dia de hoje? Um lembrete de consulta. Ela tem que confirmar a consulta do seu paciente, porque ele pode esquecer. Muitas vezes ele agendou 2 dias antes, 3 dias antes, semana anterior. Então, é papel da sua funcionária, da sua secretária, entrar em contato no dia em específico e mandar uma mensagem para o paciente. Olá, fulano, bom dia. Hoje é o dia da sua consulta. E aí você faz um script de confirmação de agenda, certo? Então, o primeiro de boas-vindas, o segundo de confirmação de agenda, beleza? E a gente já teve 2 scripts aqui, 2 mensagens, sem antes o paciente ter chegado no consultório. Isso é só a questão ali do paciente entrar em contato, agendar e receber uma mensagem ali já de pré-encantamento, ou seja, você já está adiantando, né, fazendo um processo de antecipação de como vai ser a experiência dele dentro do seu consultório. Enfim, chegou o dia, chegou a hora, o paciente entrou no seu consultório, pisou lá no seu consultório, teve contato com quem? Com a secretária, certo? A secretária vai fazer o atendimento dela, aí aqui a gente não vai falar sobre os aspectos, a gente não vai falar sobre como a secretária tem que atender, porque isso daqui já foge do fluxo, tá? A gente já foge de protocolo aqui. Mas, então, enfim, chegou, a secretária ela vai recepcionar, ela vai dar as boas-vindas pessoalmente ali para o paciente, que ela tá cara a cara com ele, né, e ela vai já seguir algumas normas. E que normas são essas? A que você colocar dentro do seu protocolo. Ela vai dar a ficha de anamnese para ele preencher, ou então não, ela que vai preencher e ele que vai responder. Não, ela vai direcionar ele já para sentar ali na cadeira e vai dar para ele preencher, ou então não, ninguém preenche, a gente preenche dentro do consultório. Então cada um tem um jeito, certo? Então isso daí você vai colocar dentro do seu protocolo. Então, assim, por exemplo, no meu, paciente que preenche a anamnese. Então, ele chega, a secretária dá ali, né, as boas-vindas, boa tarde, bom dia, se apresenta, fala quem que ela é, fala que ela tá feliz pela presença do paciente e explica ali os primeiros passos, porque ele não te conhece, é a primeira vez que ele tá aí na sua clínica. Fala, olha, fulano, tudo bem? Essa daqui é uma ficha que você vai poder me contar um pouquinho aqui sobre como que você tá, o que você tá passando, enfim, colocar alguns dados. É super simples de preencher. Você senta aqui, fica bem confortável, que se você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar, tá? Já me coloca à disposição. Então, assim, ela vai encaminhar o paciente até um local. No meu caso que eu tô falando, tá? Se vocês o paciente não vai preencher, eu que preencho, então você faz o seu fluxo de acordo com o seu protocolo, beleza? Enfim, passado esse tempo, ela acabou de colocar o paciente, entrar lá, né, onde ele está sentado, perguntar se ele, o senhor aceita, né, a senhora aceita, a senhorita aceita uma água, um café, enfim, faz parte do fluxo, faz parte do protocolo a secretária perguntar. Mas, Flávia, por que já não pergunta, então, enquanto o paciente está ali em pé? Calma, ele acabou de chegar, é a primeira vez que ele tem contato. Se você dá muita informação, muitas coordenadas, ele não sabe qual que ele tem que tomar, e ele vai ficar, às vezes, né, tímido. Não, acabei de chegar, já tá me oferecendo. Calma, primeiro uma coisa, depois a outra. Então, escreve isso dentro do seu fluxo. Que hora que vai acontecer cada situação? Nesse meio tempo, a secretária vai avisar o doutor que o paciente chegou. Como que ela vai avisar? Ela vai tocar uma campainha, ela vai interfonar, ela vai mandar pelo Skype, pelo WhatsApp, que fica logado nos computadores. Como que ela vai avisar? Ou ela vai bater na porta e avisar? Como que é esse processo? Como que pode ser minimizado a forma como o paciente perceba que não é amador assim, né? Como que pode parecer de forma mais profissional, um ambiente, né, em que ela chega e fala, nossa, é tudo muito organizado, equipe mesmo, eles estão treinados, só de olhar no olho um já entende o que o outro está querendo dizer. É isso que você tem que montar, uma forma do seu paciente não perceber a questão de organização interna, tá? Tudo isso tem que estar combinado antes para ser um protocolo, certo? Então tá, então entendemos
que o paciente já está sentadinho na cadeira, esperando pelo atendimento, a secretária já deu a ficha para ele preencher, já explicou para ele onde que tem que ser preenchido cada item, por que é importante preencher, já ofereceu uma água, já ofereceu um café, e aí, o que acontece? Agora está na hora do quê? Do atendimento em si. Quem que vai buscar? É o auxiliar que vai buscar? É o doutor que vai buscar? Ele vai chamar pelo nome, pelo sobrenome? Como que vai ser essa condução de tirar o paciente da cadeira da sala de espera e levar até o mocho? Como que vai ser? O mocho não, a cadeira odontológica, né? Porque você não fala onde que é, ele vai sentar no seu mocho. Dito e certo, o paciente senta no mocho. Então, como que vai ser esse processo? Escreve aí. Dentista vai agora chamar o paciente, né? Pelo nome, pelo sobrenome, conduzir. Lembrando, gente, muito importante que na hora de conduzir o paciente até a sua sala, ele não sabe o caminho. Não trate aquela pessoa como se ela já soubesse onde que fica a sua sala, onde que é a sua cadeira, como que ela tem que sentar na cadeira. Sabe por quê? A gente coloca algumas coisas que parecem óbvias pra gente, mas que para a pessoa não é. Primeiro que ela nunca conhece o consultório. Pode ser que ela não tenha uma frequência em dentista ao longo da vida dela, ela não entende. Às vezes sua cadeira é uma cadeira diferente daquelas que ela já está acostumado. Vocês já viram alguns vídeos que viralizam aí na internet, alguns memes, que o paciente vai sentar, ele senta o contrário na cadeira, ele coloca, em vez dele colocar as costas no encosto, ele põe as pernas e senta pro lado de lá e até cai. Gente, isso é real? É real. A gente dá risada, porque pra gente é muito óbvio, né? Porque a gente sabe o que tem que fazer, é paciente sentado ali todo santo dia, toda santa hora, mas o paciente que não vai ao dentista ou que não tem essa rotina, ele não sabe, principalmente se é uma cadeira às vezes mais chique, que tem tudo aqueles trem pendurado, né? Tem sugador pra um lado e tem não sei o que pro outro, ele fica perdido. E se você não dá espaço pra ele entrar, ele chega e fica ali parado e fala, meu Deus, como que eu vou entrar nesse negócio? Por onde que entra? Então, as coisas têm que ser intuitivas. Na hora que você preparar a sala para chamar o paciente, deixa de uma forma que uma pessoa que nunca foi no dentista vai mais ou menos entender como que tem que fazer para entrar naquela cadeira, naquele enrosco lá. Porque pra gente é algo muito comum, mas se coloca na posição do paciente. Ele não sabe como que deve ser feito, tá? Vocês já viram alguns pacientes que vocês colocam na cadeira, eles sentam lá embaixo, assim, ó, eles deitam assim, ó. Aí você fala, não, sobe, ó, tem que subir, encosta. Por que isso acontece? Porque eles não sabem como que deve ser feito. Então, eles se sentem mais à vontade quando você explica para ele como que deve ser feito. Então, o dentista trouxe, ou a SB trouxe o paciente e explicou onde que o paciente tem que sentar, beleza. Avisa o paciente que você vai deitar a cadeira, tá? Dá um sorriso para ele, fala, olha, a gente vai começar agora a avaliação, tá? Eu vi aqui. Aí cada um vai fazer de um jeito. Se você prefere sentar na frente do paciente, olhar na anamnese junto com ele ali. Oi, fulano, eu vi aqui que você colocou tal, não sei o que, se apresenta pro paciente, mas na hora que for deitar a cadeira, avisa que você tá deitando a cadeira. Muitas vezes a gente também deixa no automático, né, que você aciona 1, 2 botãozinho ali e ela já deita no lugar que você quer. E você às vezes até esquece de avisar, o paciente já até segura aqui assim, parece o avião que vai decolar, né, já segura assim com aquele medo. Então, tudo isso vai melhorar a experiência do paciente no seu consultório. Tudo isso vai fazer com que ele fique mais à vontade, que ele se conecte mais com aquele consultório e que ele se ele tinha experiências negativas de outros lugares, aquilo pode por quebrar no seu consultório. E se você quebrar essa experiência negativa com uma positiva, a chance de você fechar com esse paciente e fidelizar cada vez mais o paciente é gigantesca. Então, cada detalhe deve ser visto de forma individual, tá? Então, deitou a cadeira, avisa, põe a mãozinha assim no paciente, fala, ó, nós vamos deitar a cadeira, tá? Vai inclinar um pouquinho aí, vai fazer um barulhinho, enfim. Como é a primeira vez, é bom você avisar, tá? Das outras vezes ele já tá acostumado, aí tudo bem de ser um processo mais rápido. Então, pessoal, pronto, fez o atendimento, você fez a avaliação, você anotou tudo que você tinha que anotar naquela fila, aí em diante. O que vocês vão fazer? Você vai sentar, levantar a cadeira, colocar ele na sua mesa ali para passar o orçamento. Ah, não, minha secretária que passa, eu vou levar ele para o setor comercial, que é a minha pessoa lá que faz a parte de vendas, que vai passar o orçamento para ele. Então, entende que cada processo vai ter um protocolo diferente. Então, se você que passa, ali você já vai conduzir para isso, né? Se vai passar sentado na cadeira odontológica ou não, se vai levantar e vai colocar ele sentadinho em outra cadeira, na sua mesa, com o computador, você anota isso daí, certo?
No meu caso, eu levo para um setor comercial, que é um setor específico que passa o orçamento. E aí, quem que conduz esse paciente até lá? Aí, no meu caso, são as ASBs. Então, a ASB, o dentista se despede e fala, olha, agora você vai conversar com a fulana de tal, não sei o que, blá, blá, blá. Então, a secretária, a auxiliar, vem trazendo o paciente e entrega para uma outra pessoa. Lembrando que, se acontece esse processo de mudança de pessoas nessa hora, é importante que o intermediário, ou seja, a pessoa que está tirando do dentista e está levando para outro setor, conectem essas pessoas, tá? Ou seja, é importante apresentar. Oi, fulano, tudo bem? Esse daqui é o ciclano, ele acabou de passar pela consulta com o doutor fulano de tal. Ó, o caso dele é isso, isso, o doutor conversou com ele lá dentro já falou que precisa de fazer isso. Você já pode ver aí para ele, claro, e explicar tudo certinho como que funciona as etapas do tratamento. Então, entende que tem uma condução. Se você tem mais que um setor na sua clínica, se você tem uma pessoa específica, você tem que apresentar. Alguém tem que apresentar. Ou é o dentista que leva e apresenta, e já passa ali tudo que precisa ser feito para a outra conduzir o atendimento, ou a secretária leva. Agora, se é você mesmo, beleza, processo mais simples, tá? Você levanta, põe o paciente ali e fala, ó, fulano, agora é o seguinte, vem cá. Ó, a gente vai precisar fazer isso. Lembra que eu te falei, que eu mostrei lá pra você e tal? Gente, é importante que, aqui a gente tá fazendo só o fluxo, tá? Mas dentro do seu protocolo, você coloca se faz câmera intraoral, como que você, se você dá um enxaguante bucal pro paciente, se você coloca o babador no paciente, tudo isso tem que ser protocolado, tudo isso tem que ser colocado dentro do seu fluxo. Eu pulei essas partes aqui, porque é tudo operacional, tá? Então, assim, cada um tem a sua operação, cada um sabe como que deve ser feito. E aí, depois, quando você for fazer o protocolo para a sua SB, você coloca isso no protocolo da SB. Paciente, ao sentar na cadeira, é inserido o babador, entregue um copinho com clorexidina para fazer o bochecho durante 30 segundos, enfim, você vai protocolar isso e deixar para ela entender que todo o processo vai ser daquela forma, certo? Então tá, eu não falei essa parte porque é pura operação. Então, a gente tá falando só do fluxo aqui, gente. Vamos recapitular. Ligou, agendou, recebeu mensagem de boas-vindas, recebeu mensagem de confirmação, chegou no consultório, a secretária conversou com ele, deu as boas-vindas para ele pessoalmente, foi simpática, explicou para ele onde que ele deveria aguardar, deu a ficha para ele preencher, ofereceu uma água, ofereceu um café, o dentista veio, buscou ele, mostrou onde que fica a cadeira, como que ele deveria sentar, fez a avaliação e agora vai levar ele para o orçamento. Então, a gente já tá, começou aqui, a gente já fez isso daqui, a gente tá quase finalizando o fluxo do paciente, certo? Aí você apresentou a proposta para ele de tratamento. Você passou o orçamento e aí tem duas possibilidades. Ou ele fecha, ou ele não fecha. Ele vai embora e diz que vai pensar e tudo mais. Ou ele fecha, certo? Aí você vai fazer uma ramificação nessa situação. Se ele fechar, onde que ele vai para o ciclo? O que vai acontecer se ele fechar? Qual que vai ser o próximo passo? E aqui, e se ele não fechar? O que eu vou fazer? Deixa ele embora? Não, de jeito nenhum. Você não deixa o paciente para pensar sozinho. Você vai, né? Você vai, não, beleza, tudo bem e tal. Mas você tem que ter uma ação durante esse processo de pensar. Porque se você simplesmente esperar a boa vontade dele, muitas coisas vão acontecer nessa semana. O pneu do carro dele furou, a mulher dele, chegou uma multa lá da mulher dele de trânsito, e aí é que ele não vai comer mesmo o tratamento com você. Então, você tem que dar um tempo para ele pensar sim, mas você tem que fazer esse remarketing, ou seja, você tem que ir atrás e mostrar que você combinou de entrar em contato com ele numa segunda oportunidade, beleza? Então, quando você tem essas duas possibilidades, ele fechou e ele não fechou, vamos seguir para essa daqui de que ele não fechou, mas vamos partir do princípio que você fez todas as técnicas, persuasão e tudo mais, mas mesmo assim ele decidiu pensar, por quê? É um perfil de paciente que precisa de segurança, é um perfil de paciente que precisa da aprovação de outras pessoas para tomar uma decisão. Então tá tudo bem, o paciente levou o orçamento para casa. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai ficar esperando de braço cruzado? Ou qual vai ser as ações que você vai tomar mediante aquele processo? É muito importante que você vire para ele e fale assim, não, legal, você vai levar, tal. Que dia que eu posso entrar em contato então com você? Para você me dar essa resposta. Por quê? O que acontece? Minha agenda é um pouco cheia, você viu que aqui é um atendimento marcado, o paciente chega e aquele movimento é exclusivo para ele e tal. Então, assim, eu tenho toda uma agenda e eu preciso saber se você vai iniciar o tratamento, enfim, você vai usar seus gatilhos aí para
entender qual que é o melhor dia para você entrar em contato. E durante esse processo, você pode fazer algumas ações, você pode mandar alguns conteúdos, você pode entrar em contato, enfim. Aí, várias ações e estratégias de paciente de remarketing, tá? Beleza, então esse paciente aqui seguiu por uma linha cronológica e agora a gente vai para o paciente que fechou. Mesmo assim, esse paciente que vai levar o orçamento embora, como que você vai entregar o orçamento para ele? Você vai colocar numa pasta bonitinha com seu nome? Você vai colocar naquele odontograma mesmo que você tem lá de dental? Como que você vai mandar? Por que você está fazendo todo um encantamento bonitinho e lindo, com mensagens e não sei o quê, e oferece água e café, e coloca a música preferida dele, e você tem toda essa condução, todo esse protocolo, e aí manda ele embora com um pedaço assim de papel? Você põe por água abaixo todo o encantamento que você gera no paciente naquele momento. Então, se você está fazendo um protocolo para encantar o paciente, tem que ser do começo ao fim. Você não pode começar lindo, maravilhoso, aí ele falou, não, eu vou pensar. Aí você fala assim, então tá bom, então pensa. Aí você já murcha a cara e fala, e já mostra aquela decepção de não ter fechado. Não, você tem que encantar ele até na hora de ir embora. Até na hora que ele pisou pra fora, aí você pode até ficar chateado, você pode até entrar lá no seu banheiro, olhar em frente ao espelho e chorar suas pitangas, mas na frente do paciente não, tá bom? Então, beleza. Então, você coloca dentro o orçamento, coloca numa pastinha bonitinha. E outra coisa, conduz ele até a saída. Você só não vai abrir a porta e esperar que ele saiba o caminho de volta, porque ele não sabe. Ai, Flávia, nossa, mas se ele veio até aqui, ele sabe o caminho de volta. Negativo. É a primeira vez que ele vai no seu consultório. Não é porque ele foi a primeira vez que ele já decorou o caminho. Ai, Flávia, meu consultório é pequeno. Tá, mas quantas vezes você foi num lugar pequeno, você não sabia se virava para direita ou para esquerda e você abriu uma porta e era a porta errada, era a porta do banheiro e não a porta da saída. Então, você tem que conduzir o paciente até o final, tá? Então, assim, o que você pode fazer? Levantar da cadeira depois que passou o orçamento, chegar com a secretária e falar assim, ô fulana, né? Fala o nome dela. É o seguinte, o João aqui, ele acabou de passar para o tratamento e tal, ele ficou de pensar para saber se inicia o tratamento e até quinta-feira ele vai dar uma resposta, então fica responsável de entrar em contato com ele para mim, fazendo favor, tá? Por questão da agenda, senão depois eu não consigo. Você reafirma aquilo que você falou pro paciente. Fala, fulano, ela vai te acompanhar até lá, viu? Tchau, tchau. E aí você se despede. Mas lembra que você pegou o paciente, né, ali, você já armou todo o fluxo para ele, você tem que devolver ele também de forma a sair, enfim, com um encantamento, tá? É isso que vai definir o paciente, a escolher você e não o outro profissional. É a forma como você conduz todo o processo. Como você faz, esse paciente fechou, como que eu devo fazer? Basicamente a mesma coisa, só que aí você já leva ele até a recepção, já firma com a secretária como que vai ser o pagamento, enfim, tudo que você combinou com ele, se despede dele e pede para ela levar ele até o final. E no caso, você já vai marcar a próxima sessão, a próxima consulta e tudo mais. Aí você deixa na mão dela, tá? Feito isso, acabou, Flávia? Não acabou. Por quê? A gente tá falando de um fluxo de encantamento, de um fluxo ideal de encantamento, e a mensagem que depois que ele vai embora? E aí, tem que rolar, não tem? Quando ele agendou e ele desligou o telefone, ele não recebeu uma de boas-vindas? Ele não tem que receber também uma mensagem agradecendo a visita dele, falando que adorou conhecer ele, enfim, uma mensagem de saudação mesmo, de boa noite, todo final do dia, mandar para todos os pacientes que passaram por avaliação? Pensa para você ver. Como que é esse fluxo? Entende que ele começa bem e ele tem que terminar bem? Isso é um fluxo ideal. Isso é criar protocolo, tá? Lógico que cada um vai ter uma realidade, cada um vai conseguir fazer alguma coisa. Agora, a gente entende o papel de uma secretária eficiente nesse processo, você vai dar conta mesmo de fazer tudo isso sozinho, de mandar todo esse tanto de mensagem, de ser simpático e estar sempre alto astral, sendo que você que tem que atender o paciente, mandar as mensagens, agendar, receber, atender o telefone, limpar os materiais, esterilizar o material, limpar o chão, Impossível.